um vilão não é definido apenas por suas ações maléficas. Os mais icônicos foram inspirados em ideias que guiam toda uma trama. Portanto, muitas vezes não dependem apenas de sua construção. Da origem, princípios, desenvolvimento e conceitos visuais, até como ele deve ser visto pelos personagens e pelo público. Como são criados os vilões. Harry Potter is dead! Vilão. Opositor ou não ao protagonista, pode inicialmente ter uma origem, um ponto de partida. E se começarmos do básico, pode-se imaginar um local, um cenário que compôs os primeiros passos da construção deste personagem. Este cenário pode expressar o caos, a opressão, o desleixo ou mesmo ser um cenário acolhedor, mas ainda assim misterioso. 3 years ago. Is she really alive? Escolher uma cidade amaldiçoada por forças antigas, como Silent Hill, ou mesmo afetada pela guerra e a pobreza, podem ser indícios básicos da criação de um vilão. Em The Last of Us, o apocalipse é significado no renascimento da flora e da fauna, até mesmo quando os homens que compõem esse ambiente são meio fungos e tornam-se uma extensão desse novo universo. E seguindo a premissa básica de sociedade, na busca por sobrevivência, a presença do egoísmo se amplifica, sendo um dos principais alicerces da criação de vilões ambíguos. E temos como exemplo o governador e o Negan de The Walking Dead. Além do cenário, inserir fatores sociais podem melhorar a complexidade do vilão. Personagens que sofrem preconceitos e desigualdade aproximam essas figuras do espectador, ressaltando importantes discussões sociais. Existe uma saga em quadrinhos que baseou parte dos vilões nesse contexto, os X-Men, onde o Magneto, em sua essência, aborda os motivos que o acompanham desde a infância pela opressão do governo fascista e o preconceito de sua mutação, que apesar de não justificar os seus atos, os tornam compreensíveis. Alguns vilões têm como base o ideal de outras pessoas, por meio de manipulação de seus corpos ou a mente. O Anakin Skywalker de Star Wars passa por influências semelhantes ao receber instruções e conhecimento duvidosos, a partir do Imperador Maligno, Palpatine. Seguindo esse caminho obscuro, ele caminha aos poucos até se tornar Darth Vader. Quando o excesso de poder é o principal motivo, o personagem pode ser facilmente convertido a vilão. Detalhes de como o contato com o objeto energético ou mesmo a mudança na personalidade são fundamentos que moldam um personagem icônico nestes casos. O medo também pode revelar uma face oculta. Novamente, o medo que Anakin teve de perder sua amada o tornou um consciente aberto a influências e erros. Mas uma boa e rápida opção é criar um personagem que simplesmente foi possuído ou alvo de um ritual maligno, que tomou sua insanidade. Assim como os personagens de Lovecraft, que a partir do conhecimento oculto distorcem sua própria mente. E trazendo os X-Men mais uma vez, a Jean Grey já foi um exemplo disso quando foi possuída pela Fênix, e em um instante adquiriu o status de vilã. Após os primeiros passos de nosso vilão, é fundamental ter um objetivo, uma ambição que irá guiar seu personagem pelo resto de sua jornada. Mas é claro que não é uma regra. A busca por poder é o mais comum, seja mágico, como os feiticeiros que se corrompem, ou por um meio de conquista territorial, no caso da política. Contudo, um conceito tão comum é a vingança, seja pessoal ou por motivos maiores, como o Thanos, que perdeu seu planeta por conta da irresponsabilidade de seu povo e prometeu que isso não se repetiria. Muitas vezes os vilões representam figuras até reais, que justificam atos terríveis por meio de sua presumida superioridade e por meio narrativo apresentam discussões sociais de total importância. Mas nada impediu que os vilões clássicos como Alien e Michael Myers de Halloween fossem criados com o princípio básico do mal imparável, sem contexto ou regras.
No caso da Sombra de Halloween, a obsessão por Laurie Strode foi uma cereja no bolo, assim como o Coringa atrai o Batman em seus quadrinhos. É importante que o personagem tenha um método para caracterizar sua presença. Fiz uma pequena lista com estes conceitos. Seguir ordens. Em Star Wars, como já sabemos, o Darth Vader segue as ordens do Imperador, não sendo isento de seus erros, mas como uma forma bem convencional de antagonistas. Aquele vilão inteligente, capaz de planejar e executar sozinho seus planos, prevendo as ações de seu espaço e desenvolvendo seu objetivo com sucesso. O Jigsaw, por exemplo, apesar das conveniências, é capaz de gerir seu processo de justiça com muitas aspas de forma independente. Seguindo o contexto oposto, o manipulador planeja não apenas seus passos, como os passos de seus próximos, alienando suas decisões de forma direta ou não. Seus apoiadores geralmente acham que pensam, mas na verdade são conduzidos a pensar. Neste caso, é bem comum usar o Coringa como exemplo, como o arauto do caos, capaz de espalhar a loucura com muita sorte, pois novamente a conveniência se torna inevitável. Mesmo sem planejar os seus passos, esse tipo de vilão é abençoado com um roteiro que facilita suas ações, mas tome cuidado para não romper os limites. Se construímos um personagem complexo até agora, é hora de falarmos sobre o visual de um vilão. Monstros, pessoas deformadas ou em processo de mudança, mutações e formas animalescas são capazes de incitar um sentimento de repulsa, tornando-o cada vez pior para que os personagens encarem o vilão. Um colecionador de troféus para cada inimigo derrotado demonstra o perigo de encontrar esse personagem. Carregar partes de corpos, como crânios, dedos, ou até mesmo carregar roupas e utensílios dos derrotados, gera medo no ambiente que envolverá esse personagem. Os brasões que assustam, vestimentas que representam modos de vida que possam criar repulsa e distanciá-los do mundo real. Nos quadrinhos do Rei Elric, os extras mostram as referências aos cenobitas do filme Hellraiser e outras condições visuais que compõem esse universo. Uma forma clara também de apresentar a opressão de um vilão é por meio de suas armaduras empoderadas, elmos e armas, como Eredin na Caçada Selvagem e sua máscara de caveira, ou até mesmo o Pyramid Head de Silent Hill, com a forma piramidal representando o incompreensível. Seguindo a ideia das máscaras e seu uso, distancia dos usuários a humanidade e a responsabilidade por seus atos, e ao mesmo tempo também gera estranheza, alimentando um sentimento de desconhecido. Para concluir, o tamanho dos vilões também pode expressar sua superioridade. É como encontrar o Mr. X em corredores fechados ou o Godzilla dentre os arranha-céus de uma cidade. Existe muito sobre como os vilões nascem, principalmente explorando formas diferentes de construção. Se você conhece outros conceitos, deixa nos comentários. Nossa saga ainda não acabou. Eu vou deixar outros vídeos como sugestão e te vejo em breve.